Olá, a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero trazer uma palavra que se refere à vinda de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu quero dizer para vocês que a vinda de nosso Senhor Jesus é algo maravilhoso, é algo que Deus preparou de maneira sobrenatural, algo realmente sobrenatural, algo jamais visto, nem haverá algo semelhante ao que Deus preparou para a vida daqueles que o amam, daqueles que o temem, daqueles que estão buscando a sua direção. Isso nós podemos ler no livro de Oséias 6:2. Podemos também ler em 1 Coríntios 15:51 e 53. Também podemos ler em 1 Tessalonicenses 4:16 e 17. Nesses passagens que eu citei para vocês, nós podemos ver esse grande milagre, essa grande obra que o Senhor está preparando na sua vinda para aqueles que o amam, para aqueles que o servem, para aqueles que têm se colocado na presença do Senhor para o adorar, para o servir, para honrá-lo. Então Deus está preparando algo. E o mundo que nós estamos vivendo é um mundo que está mostrando para nós que a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo está muito próxima, muito perto de acontecer. Está muito perto, está muito próximo. Isso nós podemos ver no mundo que nós estamos vivendo. No mundo que nós estamos vivendo há muitos sinais, há muitas coisas acontecendo, onde a palavra do Senhor fala assim: quando verdes todas essas coisas, sabeis que eu estou à porta. E eu quero lembrar que é muito importante dizer isso, que quando for ocorrer a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ela ocorre em duas etapas. A primeira etapa, ele fala que ele vai arrebatar a sua igreja, que está escrito em Coríntios 15:51, que eu falei, e 1 Tessalonicenses, que eu também citei aqui, 1 Tessalonicenses 4:16. Nessas duas passagens ele vai falar para nós sobre a vinda dele, o arrebatamento, a retirada dos salvos. E a segunda etapa da vinda dele acaba após a grande tribulação. Então, nós precisamos nos preparar para fazer parte do arrebatamento. Não parte do arrebatamento daquelas pessoas que vão presenciar o arrebatamento, mas vão continuar aqui na terra. Mas sim aquelas pessoas que vão presenciar e vão participar e vão ser arrebatados junto com o Senhor para encontrar Ele nos ares, para encontrar Ele lá no céu, para que nós não precisamos passar pela grande tribulação. A grande tribulação é um período que a palavra do Senhor nos fala que é algo que jamais haverá. Nesse sentido, eu quero ler o versículo, o texto de Mateus 24, o versículo 21, ele fala assim, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então algo terrível, algo jamais visto pelos nossos olhos, jamais foi escrito algo nessa proporção em algum livro. Então, esse período está para vir na terra, está para acontecer, não aconteceu ainda. E então, quando a gente começamos a falar sobre esse fato, a gente fica um pouco com medo. O medo nos vem, aquele sentimento de medo: será que isso pode acontecer? Será que tal coisa pode acontecer? Se houver o arrebatamento da igreja e eu ficar, um familiar meu ficar, nós vamos passar por essa situação. Então isso é importante, que a gente tenhamos preparados, a gente estejamos com Cristo, a gente estejamos servindo a Deus, estejamos buscando ao Senhor. Nesse sentido eu quero ler aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 18. Olha o que João vai falar para nós. Filhinhos, é já a última hora. Filhinhos, já é a última hora. Está chegando o tempo, está chegando a hora. E como ouviste que vem o anticristo,
Vai vir quem é o anticristo? Aquele que se opõe a tudo que chama Deus. Aí ele fala, também agora muitos se têm feito anticristo. Muitas pessoas têm se feito como anticristo. Como assim, Davi? Como assim muitas pessoas têm se feito? Olha, meu amigo, olhamos para o passado, olhamos para a história do Brasil. Olha a escravidão no Brasil. Você acha que as pessoas que escravizaram por 400 anos, aqui, os negros africanos, essas pessoas eram de Deus? Essas pessoas eram do Senhor? Essas pessoas que humilhavam esses negros nas senzalas, batiam neles, humilhavam eles? Esses senhores, esses barões que havia no país, iam até as senzalas e ali tomavam mulheres à forças, humilhavam essas mulheres, mantinham relações com essas mulheres à força e depois saíam dali como se nada tivesse acontecido, se colocavam diante da sociedade como homens bons. Será que esses homens eram de Deus? A palavra do Senhor fala assim, que devemos amar o nosso próximo como a ti mesmo. Ora, primeiro mandamento de Deus, amará a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento de Deus, amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, se esses homens humilhavam os outros, eles queriam ser humilhados? Claro que não, mas eles humilhavam o outro. Então esses homens se opunham àquilo que é de Deus, se opunham ao segundo mandamento, que é amar o seu próximo como a ti mesmo. Então muitos são os anticristos, já há muito tempo. Outro exemplo que eu vou dar para vocês, a Segunda Guerra Mundial, Hitler matou quase 9 milhões de judeus. Você acha que isso é o correto? Você acha que isso é certo? Um homem chegar no poder e tirar a vida de muitas outras pessoas? Isso é amar o teu próximo? Isso é ser de Deus? Claro que não, isso é um anticristo. Uma pessoa que se opõe à palavra do Senhor, aos mandamentos do Senhor. Então, a palavra de Deus fala que nos últimos dias vai surgir um homem que vai se colocar contra tudo. Mas a palavra do Senhor fala que muitos já são eles. Muitos já são. Muitos se passam como pele de cordeiro no nosso meio. Se finge ser um de nós. Nesse sentido, eu quero ler o próximo versículo, que vai nos falar isso. Vamos lá. Versículo 19. E saíram de nós. Olha, saiu do nosso meio. Mas não era de nós. Porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Então essas pessoas que saem fazendo mal, talvez vai até na igreja, vão até servir a Deus, vão lá, se colocam no meio do povo de Deus, independente da placa da tua igreja, eles vão em uma igreja, se colocam lá no meio, fazem ofertas até altas, mas são de Deus? São do Senhor? A palavra de Deus está falando para mim que não. São pessoas que não têm a direção de Deus. Porque se fossem de Deus, permanecia no caminho do Senhor e não fazia mal para ninguém. Por isso, meu amado irmão, a solução da nossa vida, a solução dos nossos problemas se chama Jesus Cristo. Por isso, a esperança nossa é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando Jesus voltar, nós reinaremos eternamente com Ele. E Ele é justo, e Ele é verdadeiro, e nele há salvação, e nele há a vida. Então nós não temos que ter medo de anticristo nenhum, de ser humano nenhum, que vai chegar no poder, que pode fazer algo contra nossas vidas. Não, Jesus já pagou o preço lá na cruz por nossas vidas. E a palavra do Senhor fala que Ele vai guardar aqueles que o buscam, aqueles que o servem, aqueles que têm um coração verdadeiro, um coração puro, aquele que está no Senhor. Nesse sentido, eu quero ler mais outra passagem bíblica. Eu quero ler aqui, no versículo 28. Ele vai falar para nós o seguinte, E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar,
tenhamos confiança e não sejamos confundidos, porque ele, na sua vinda, de quem agora João está falando? João não está falando do anticristo aqui, João está falando agora exatamente de Jesus Cristo. Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Jesus vir, que nós não sejamos enganados, que nós estejamos prontos, nós estejamos preparados para a vinda de nosso Senhor, para quando Ele vir, encontrar nós prontos, encontrar nós preparados, que nós tenhamos uma direção com Deus, nós estejamos bem com Deus, entendeu, irmão? Aí ele fala assim, no 29, se sabeis que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então nós precisamos praticar a justiça, meu amado. O Senhor Jesus é justo. Então nós precisamos ser justos. Precisamos praticar a justiça. Porque se nós praticamos a justiça, então nós somos dele. Mas se nós somos aquelas pessoas que gostamos de levar uma vantagem, gostamos de levar uma vantagem aqui, uma vantagem ali, então é hora de vigiar, meu irmão. Nós não estamos sendo de Deus. Nós não estamos sendo um povo verdadeiro. Nós precisamos ser pessoas justas. Nós precisamos ser pessoas reais, verdadeiras. Eu quero deixar essa direção para a tua vida. Quero deixar essa palavra para a tua vida. Jesus está vindo. Ele está às portas. Ele sustenta os teus filhos em meio à tribulação. Ele sustenta os teus filhos em meio a todas as situações. Não tenha medo de anticristo. Não tenha medo. A humanidade já vem presenciando esses homens há muito tempo. Há muito tempo nós vemos presenciando. Os dois exemplos que eu dei para vocês aí são exemplos reais e verdadeiros. São exemplos que aconteceu na nossa sociedade. Exemplos que aconteceu aqui no Brasil. Exemplos que aconteceu lá na Alemanha. Então, são fatos reais e verdadeiros. Talvez você me diz agora, Davi, eu acredito que não existe espaço para uma escravidão. Não existe espaço para uma guerra. Eu só quero lembrar você de algo muito importante. Algo muito importante. Você sabe quantas armas nucleares existem hoje no mundo? Você sabe disso? Pois eu vou te dar um dado aqui agora. Preste atenção. 14.465 ogivas nucleares. Você acha que essas armas nucleares estão lá para quê? Para enfeite? Você acha que a mão de algum presidente não vai uma hora querer apertar esse gatilho? Por isso tenha uma direção com Deus. Tenha uma direção com o Senhor. Nós estamos vivendo tempos que está se mostrando que Jesus Cristo está para arrebatar a sua igreja. E depois do arrebatamento da igreja, nós vamos viver aqui na terra, aqueles que ficaram à presença do anticristo. E ele vai ter o controle dessas 14.465 ogivas nucleares. A palavra do Senhor fala que durante o período da grande tribulação, João viu estrelas caindo do céu. E viu que homens, antes de que ele caísse ao chão, o corpo dele se desfazia. Sabe quando nós vimos algo desse tipo? Quando os Estados Unidos lançou as bombas nucleares lá no Japão. Ali se viu que antes que o homem caísse o seu corpo em terra, ele já tinha se desfeito. Tamanho é o poder dessa bomba. Hoje já existe relato que se alguma dessas bombas vir entrar em atividade aí, foram lançadas, nós podemos destruir o nosso planeta por completo. Perceba que aquilo que João viu, João não tinha uma noção exata daquilo que ele via, então ele falava estrelas que caíam do céu. Pode ser os mísseis que serão lançados durante a grande tribulação. Não queira participar disso. Você pode dizer, Davi, está longe isso. Não está longe, meu irmão. Há um microchip aí que vai marcar os seres humanos. Há uma ideia do microchip. A palavra do Senhor fala assim, que nos finais do tempo haverá uma marca que vai controlar o homem. O microchip, ele pode te controlar. Aonde você for, onde você estiver, o governo pode saber onde você está, onde você não está. As plataformas estão prontas.
há muitas plataformas prontas para que haja um governo. Você pode imaginar, não é espaço para um homem único governar o mundo. Não há mesmo, meu amigo. Mas se olhar os textos corretos da Bíblia, a Bíblia fala lá do dragão que havia 10 chifres. 10 chifres significa 10 reinos, 10 presidentes. Então, esse líder mundial não está sozinho. Há com ele 10 líderes, 10 governos com eles. Nós podemos ver isso em Apocalipse 17. Apocalipse 17 deixa isso muito claro. Quero ler com vocês aqui, ó. Apocalipse 17. Apocalipse 17 aqui. Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Apocalipse 17. E os 10 chifres que visse são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, junto com a besta, junto com o anticristo. Então são 10 reis, 10 presidentes que vão governar junto com o anticristo. Então, meu amado, precisamos estar preparados e precisamos ter uma direção com Deus. Não queira ficar aqui nessa terra. Leve Jesus Cristo para a vida da tua casa. Leve Jesus Cristo para a tua família. Leve Jesus Cristo para os teus filhos. Filhos, leve Jesus Cristo para os teus pais. Esposas, leve Jesus Cristo para os teus maridos. Maridos, leve Jesus Cristo para as tuas esposas. Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Jesus está às portas. O texto de Mateus 24, ele fala assim: quando ver todas as coisas, sabeis que eu estou à porta. Breve eu venho. Então, vamos nos preparar. Vamos ter uma direção com Deus. Jesus é o caminho, Jesus é a vida. Amém? Deus abençoe a todos. Espero que eu possa ter ajudado a cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que a graça do Senhor Deus possa repousar sobre a vida de cada um. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar no coração de cada um. Que a aflição que há no coração de cada um neste momento possa se acalmar com a presença de Jesus Cristo. Que Jesus possa entrar na tua casa e confortar o teu coração, confortar o coração da tua família. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos pedindo a graça do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém.